no livro de Gênesis, no capítulo 37. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor, você pode glorificar a Deus. O Espírito do Senhor está aqui e Deus vai falar contigo nessa noite, ou melhor, Ele já está falando há muito tempo. Aleluia. Gênesis capítulo 37. Amém? Vamos ler a partir do versículo 1. Gênesis 37, amém? Vamos ler? Diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque ele era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica. Repita, túnica. Talar de mangas compridas. Vendo, pois, os seus irmãos que o pai o amava mais do que todos os seus outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou, ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho, e referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai. Ele disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos e inclinarmos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a Jacó: não apacentam os teus irmãos o rebanho em Siquém? Vai, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Amém, queridos? Glória a Deus. Quantos conhecem a história de José aí? Amém? É uma bênção para nossas vidas. Mas nós não vamos falar de sonhos, não. Amados, a palavra nos relata essa história. E a Bíblia diz que Jacó fez uma túnica para o seu filho. E a Bíblia diz, nós lemos, você leu comigo, que Israel amava mais José do que os seus outros irmãos. E a história conta que ele fez uma túnica talar. E eu estava pesquisando um pouco sobre isso. Uma túnica é um vestiário antigo, comprido, ajustado ao corpo. Ele é inteiriço, ele cobre o tronco e parte das pernas. Então é uma veste tradicional, é uma veste que distingue as pessoas. Eu estava meditando sobre isso, e o Senhor me falava sobre a túnica de José. A túnica de José o destacava dos seus irmãos. Então nessa noite a primeira verdade de Deus que eu quero te falar é que Deus te deu uma túnica que vai te destacar das outras pessoas. Essa túnica está sobre você. Quantos recebem, digam glória a Deus. Mas amados, muitos dizem: eu sirvo a Deus, eu sou servo de Deus, eu sirvo a Deus, eu sou servo de Deus. Mas na verdade, o que temos feito para o nosso Senhor? Muitos dizem: eu sirvo, eu sou servo, mas não servem absolutamente nada, querem ser servidos. Aleluia. A Bíblia diz no versículo 3 que foi o seu pai que mandou fazer a túnica para ele. Amados, a túnica que Deus nos deu, a túnica para nós hoje, ela pode representar o seu ministério, a sua vida, a sua salvação, o seu dom, a sua vida, a sua herança, aquilo que Deus te deu.
E segundo o comentário do Russell Shedd na minha Bíblia, ele diz que aquela túnica era uma túnica principesca, era um estilo de príncipe. E algumas versões falam com cores variadas, apesar de não estar claro no original, mas algumas versões falam que era de cores distintas. Então era uma túnica bonita, era uma túnica que chamava atenção. Deus te deu uma túnica real, meu amado. Ela é sua, ela é minha. A unção que Deus te deu é sua, é para frutificar. Ela é diferente da minha, diferente da pastora Cláudia, diferente do Francisco. Deus te ungiu, Deus te deu uma túnica. Aleluia. Aleluia. E o que você tem feito com ela? Eu estava meditando e Deus me disse o seguinte: olha, igreja, assim diz o Senhor, Deus te pede mais. Deus te pede mais. Como assim, pastor? Deus te pede mais. E você vai entender, e você vai ouvir essa voz no teu coração, ministrando no teu coração, no teu espírito. O Senhor nessa noite te pede mais. Igreja do Senhor, mais da sua entrega, mais da sua vida, mais da sua renúncia. O Senhor vai falar no teu espírito. O Senhor te pede mais. Muitos pensam que a túnica é para desfilar, é para dizer que temos uma bela veste para andarmos e desfilarmos. Eu não gosto de fechar não, tá? Fica aberto aqui, amém? Amém? Então, muitos acham que a túnica é para desfilar, para tirar onda. Não, porque eu sou o líder, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas lendo a história de José, nós vamos mergulhar nessa palavra, você vai entender que não é bem por aí. Não se engane, amados. A túnica de José, e a gente vai continuar lendo aqui a história, e muitos já conhecem. A túnica de José foi roubada, a túnica de José foi manchada, a túnica de José foi tirada. Então não se engane, a túnica que Deus te deu, ainda que ela seja roubada, manchada, o que compete a nós é permanecer, é prosseguir, é não desistir. A túnica física de José foi roubada, foi manchada, mas ele não desistiu. Então o Senhor te diz, o Senhor te pede mais. O Senhor pede mais da sua vida nessa noite. Quantos concordam? Digam glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Muitas das vezes é uma capa de crente, uma veste de crente, uma veste bonita, não porque eu sou líder, eu vou falar aqui do meu lado, tem que dar o cajado daqui no meu lado, eu sou músico, eu canto na casa de Deus, mas a túnica, meu amado, não se engane, a sua túnica será roubada, a sua túnica poderá ser manchada, poderá ser atingida, mas o Senhor te diz que você vai permanecer. Ainda que a sua túnica seja manchada, você irá permanecer como José permaneceu. Aleluia, louvado seja Deus. A túnica será posto à prova. Sim, eu posso esquecer disso, posto à prova. A nossa túnica será provada, meu amado. Agora eu sou líder, tudo vai ser uma bênção. Olha, o apóstolo tem convocado, os líderes, a apóstola Naiki convocou para a rede de casais, e vamos nos envolver e tal, e vai ser só bênção, só vitória. Não, a nossa túnica será posta à prova. Cabe a nós permanecer, continuar, ser fiel. O que isso nos diz? As lutas virão, as provas virão, as tribulações virão, amados. Mas as provas e as tribulações fazem parte da vida do escolhido, da vida do ungido. Se você quer ser ungido do Senhor, se você é ungido do Senhor, se você é um escolhido de Deus, amados, as lutas, as tribulações fazem parte da sua trajetória, e você vai vencer, e você vai triunfar em nome de Jesus. Quantos concordam, digam amém, e um aplauso ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia. Aleluia. Houve uma outra túnica na Bíblia. Abre a tua Bíblia aí no Evangelho de João, no capítulo 19. Evangelho de João, no capítulo 19. Uma outra túnica que foi manchada, foi tirada. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 23. Aleluia.
Evangelho de João 19, 23. Diz assim: os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, 23, amém? A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. E disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a profecia nas Escrituras, que diz: repartindo-se entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Então, amado, a veste de Yeshua, a veste de Jesus, a túnica de Jesus também foi manchada, também foi tirada, mas Jesus mesmo assim, ele prosseguiu, ele cumpriu sua missão, ele não desistiu, ele não olhou para trás. Sabe, amados, muitos olham para trás, muitos desistem por causa das pessoas. Se a gente continuar lá na história de José, vamos voltar lá para Gênesis, nós veremos que José, ele teve todos os motivos humanos, todas as justificativas e desculpas humanas para desistir, para abandonar. Aleluia. Mas apenas finalizando lá no Evangelho de João, diz que a túnica de Jesus não foi rasgada. A túnica de Jesus não foi rasgada. A túnica de José também não foi rasgada. E nem a minha túnica, nem a sua túnica será rasgada. Ainda que o diabo tente manchar com tentações, pecados, fraquezas, ainda que o mundo tente manchar a tua túnica, meu irmão, ela não será rasgada, ela não será tirada, porque foi o Senhor quem nos deu, foi o Senhor quem te ungiu, foi o Senhor quem te deu. Se você concorda, diga amém, diga glória a Deus. Ela não será rasgada, ela não será tirada, você não será vencido em nome de Jesus. Aleluia. Por isso, amados, quem tem a túnica deve lutar contra o pecado. Aquele que recebeu a túnica de Deus, ele luta contra o pecado. A gente lendo lá, voltando lá para a história de José, a Bíblia diz que os seus irmãos, nós não vamos ler tudo, né? Mas a Bíblia diz que os seus irmãos tramaram contra ele e o venderam a mercadores. Isso em José foi vendido, está lá no capítulo 37, versículo 28. E eles disseram assim: olha, não o matemos. Mas pegaram lá, versículo 31 do capítulo 37. Versículo 31, capítulo 37, diz assim: então tomaram a túnica de José e, matando um bode, a molharam de sangue. Então, amado, ainda que tentem manchar a sua túnica, ainda que o diabo tente manchar a nossa túnica, ela não será rasgada, ela não será quebrada, porque o Senhor foi quem nos deu. O que significa, o que aponta essa mancha, sangue? Aponta para vestes sujas, é pecado. Mancha, pecado. Então o ungido e o escolhido, ele luta contra o pecado, amém? Glória a Deus. Quantos ungidos do Senhor temos aqui? Quantos receberam uma túnica especial do Senhor? Diga aleluia, diga glória a Deus e aplauda ao Senhor. Você está muito calado, adora ao Senhor, glorifica ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus te pede mais, igreja. O Senhor te pede mais. Assim diz o Senhor para a tua vida, para a igreja do Senhor. Com temor e tremor diante de Deus, eu digo isso, da parte de Deus. O Senhor te pede mais. E você, que a igreja diga amém. Isso. José foi vendido pelos seus irmãos, versículo 28. A túnica foi manchada de sangue, versículo 21. Então os irmãos de José levaram aquela túnica para o seu pai e contaram uma mentira, dizendo que ele foi morto por uma fera do campo. E a túnica voltou para o pai. E lá no versículo 33, você pode acompanhar comigo aí, capítulo 30, Gênesis 37, no versículo 33, diz assim: trouxeram as vestes para o seu pai, e diz assim: ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. É a túnica de meu filho.
O pai conhece o coração do filho, meu irmão. O pai conhece o coração do escolhido, o coração do ungido. O nosso Deus conhece o nosso coração, meu amado. Ele sabe que o desejo do nosso coração, Ele sabe a vontade que está no teu coração de permanecer, de conquistar, de não desistir. Porém, amados, nós não podemos olhar para as circunstâncias, nós não podemos olhar para as coisas que nos afastam da casa de Deus, da obra de Deus. José tinha tantos motivos para desistir, para abandonar, para não ser uma bênção, e a gente vai ver ao decorrer da mensagem o quanto Deus era com José. Alguém podia dizer, não, a história dele acabou aqui, né? Tantos de nós somos assim. Tantos olham para as circunstâncias, meus irmãos me venderam, eu vou parar, vou largar, vou abandonar. Minhas vestes foram manchadas, minha túnica foi tirada, eu vou desistir, eu vou parar. Então, continuando a história, depois José foi comprado e foi levado até a casa de Potifar, que era o comandante da guarda. E ali a Bíblia diz que a bênção de Deus continuava sobre a vida de José. E ali ele era próspero e abençoado. A gente pode ver isso no capítulo 39, a partir do verso 2. Acompanhe comigo. O Senhor era com José. O Senhor era com José, que veio a ser homem, que diz na sua Bíblia, próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo quanto ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante eles, a quem servia. Ele o pôs por mordomo de sua casa. Ele passou às mãos tudo quanto tinha. Versículo 5: e desde que o fizera mordomo da sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de... Aleluia. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Então vamos parar para meditar. Amados, ele já tinha sido traído pelos seus irmãos, enganado, vendido, e a Bíblia diz que ele continuou fiel. A sua túnica foi tirada, aquilo que era precioso, aquilo que o seu pai lhe deu, foi manchado. Mas ainda assim ele continuou, ainda assim ele não desistiu. Então, igreja do Senhor, o Senhor te pede mais. Independente da luta que você possa passar, ainda independente das circunstâncias, da sua atividade, falta de tempo, enfim, o Senhor te pede mais nessa noite. Aleluia. Louvado seja Deus. José teve razões para desistir, desanimar e até murmurar, e se entregar à tristeza e à dor. Assim como muitos de nós, por tão pouco a gente se entrega, né? E o nosso coração se abate, a gente se entrega a uma tristeza, se entrega a uma dor, se entrega a um sentimento e para a caminhada. Não é verdade? Nós vamos entender que ele continuou. Assim como ele sonhava lá atrás com seus irmãos que não davam crédito para ele, ele continuou sonhando, ele continuou profetizando palavras de Deus, palavras de bênção, continuou sendo usado por Deus, interpretando sonhos. E a gente vai ver aonde o Senhor o levou, até onde o Senhor o conduziu. E assim será conosco, amado. Ainda que a nossa túnica seja manchada, ainda que o diabo tente manchar, ainda que o diabo tente nos atingir, a nossa túnica não será rasgada, porque foi o Senhor quem nos deu. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Ainda que a túnica física tenha sido roubada, existe uma túnica que não pode ser tirada, meu irmão. Ela está dentro de nós, está dentro de mim, está dentro de você. Então não se esqueça, as situações, as perdas, as lutas, eles podem dizer para nós, olha, levaram a minha túnica.
Uma perda, uma dor, uma derrota, uma fraqueza, uma situação, uma circunstância pode te dizer fisicamente: olha, roubaram a sua túnica, mas há uma túnica dentro de você que ninguém pode roubar e que o diabo não pode tocar. É a unção do Espírito que foi colocada na tua cabeça, é a unção de Deus, é a presença do Espírito Santo que Ele colocou dentro de você. Ele colocou dentro de mim e de você o seu Espírito e nos fez casa e nos fez sua habitação. Então, amado, não há circunstância que possa roubar aquilo que Ele colocou dentro de mim, aquilo que Ele colocou dentro de você. Por isso o Senhor te diz: o Senhor te pede mais, o Senhor te pede mais nessa noite. Aleluia. E você continuando lá na história de José, a gente não vai se aprofundar, mas a Bíblia diz que ali na casa de Potifar, mais uma vez ele foi injustiçado. A Bíblia diz que a mulher de Potifar tentou seduzi-lo, e a Bíblia diz que José correu do pecado. O ungido corre do pecado, amém? O ungido luta contra o pecado, e a Bíblia diz que ele correu, e aquela mulher tentou seduzi-lo e ele correu, e por esse motivo mais uma vez ele foi injustamente preso. E a Bíblia diz que ele foi levado à prisão, capítulo 39, versículo 20. Vamos lá. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Versículo 20. Eu achei interessante que a Bíblia fala lugar onde os presos do rei. Presos do rei. Então, meu irmão, não era uma prisão qualquer, não era uma prisão comum. Aquela prisão fazia parte de uma história de vitória. Então, amado, toda a situação na tua vida faz parte de uma construção de vitória. Deus está construindo uma trajetória de vitória na sua vida, porque você é ungido do Senhor. Não há prisão comum, não há situação qualquer que você está. Eu sou servo do Deus Altíssimo, e todas as coisas cooperam para o meu bem. Então a circunstância que eu estou é uma circunstância especial, porque os olhos do Senhor estão sobre mim. Então José não estava numa prisão qualquer, os olhos do Senhor eram sobre ele ali, aleluia. Louvado seja Deus. Você pode glorificar o Senhor, você pode adorar o Senhor, amém? Não fique calado não. Aleluia. Quantas angústias, eu fico pensando, eu fico imaginando. A gente lembra de José apenas por causa dos sonhos. Glória a Deus. O Senhor é poderoso para realizar cada um dos nossos sonhos. Ou não. Amém? A vontade dele é soberana. A palavra do Senhor diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor, mas Ele é poderoso para abençoar. A Bíblia diz que Ele satisfará o desejo do teu coração quando eu me agradar dEle. Como é que diz lá o Salmo? Agrada-te do Senhor, satisfará o desejo do nosso coração. Então Ele é poderoso para realizar nossos sonhos, sim. Aleluia. Então eu fico imaginando quantas angústias, quantas dores, mais uma vez preso, mais uma vez injustiçado. Mas ele se lembrava, ele recebeu uma túnica lá atrás. Aquela túnica o destacava, aquela túnica dizia para ele: olha, eu não sou qualquer pessoa, eu não sou igual aos meus irmãos. Aquela túnica o destacou dos seus irmãos. Aquela túnica dizia para ele assim: olha, você não é qualquer um, você é especial. Então o Senhor te diz nessa noite, a túnica que Ele te deu, te diz que você não é qualquer um, que você não é mais um na multidão, que você é especial. Então você tem que se levantar e agir como ungido, como escolhido, e não como um na multidão. O Senhor não nos dá uma túnica talar, uma túnica principesca, uma túnica de várias cores, uma túnica especial para sermos espectadores. Ele não dá uma túnica especial para nós sermos mais um na multidão. José não era mais um na multidão. Aquela túnica, né, simbolizava a diferença que ele ia fazer perante os seus irmãos, perante a nação de Israel, perante a palavra de Deus. Tanto que até hoje o seu nome é citado, até hoje a sua vida nos ensina tanto. Então a túnica de Deus, amados, é para fazer a diferença na nossa vida. Então a presença, o Espírito de Deus que é em você, que é em mim, é para fazer a diferença. Não é para sermos qualquer um, é para sermos diferentes, para sermos ungidos, ousados e conquistadores. Se você concorda, diga amém. Aleluia. Você recebe essa palavra, diga eu recebo.
Em nome de Jesus. Aleluia. E voltando às angústias, os questionamentos de José, a sua túnica manchada de sangue, ele não parou, ele não se calou. E a Bíblia relata que lá naquela prisão, ali ele continuou interpretando sonhos, ele continuou entregando palavras de Deus, ele continuou fazendo a diferença, ele continuou sendo uma bênção. Quantos de nós, na luta, na tribulação, na guerra, a gente não faz a diferença? Quantos de nós, diante de uma circunstância, a gente até esquece que aquela circunstância é uma ferramenta de Deus, a gente até esquece que aquela circunstância é o que Deus irá usar para glorificar o seu nome na minha vida, e a gente não faz a diferença, a gente desanima, a gente entristece. Mas José não se calou. Sabe, amado, o que vale nessa hora é a minha, é a sua fidelidade. O que vale nessa hora é a minha, é a nossa perseverança, é não desistirmos, é perseverarmos que o meu Deus irá prover a vitória, que o meu Deus vai mudar as minhas circunstâncias, que o meu Deus vai mudar a minha sorte, vai mudar a minha história, porque eu sou ungido, porque eu sou escolhido, porque eu tenho a túnica sobre a minha vida, porque eu sou ungido do Senhor. Eu farei a diferença nessa nação. Se você concorda, diga glória a Deus. Glorifique ao Senhor e aplauda ao Senhor. Aleluia. Amém. Obrigado, Jesus. Glórias ao teu nome. Aleluia. José deu mais. Ele se deu muito mais do que as circunstâncias permitiam. Ele se deu muito mais do que a sua emoção, deixava. Imagina como estava a emoção daquele homem, pensando no seu pai, pensando nos seus irmãos, pensando na sua família. E eu fiz questão de destacar isso. Ele se deu muito mais do que a sua emoção deixava. E eu me lembro de uma frase, nem me lembro quem falou essa frase, de que nós não podemos colocar a emoção na nossa missão. Amém? Eu não sei quem falou essa frase. Foi o pastor Joel, né? Tinha que ser, né? Eu não posso colocar a emoção na minha missão. Amados, se José fosse ser levado pelas emoções, ele ia entrar numa profunda de uma depressão. E aquelas pessoas iam contar o sonho, e a Bíblia diz que aqueles homens na prisão começaram a contar os sonhos, e ele podia dizer: deixa pra lá, não quero saber do sonho de ninguém não, né? Eu estou aqui arruinado, eu estou aqui derrotado, estou aqui abandonado, estou aqui ferido, minhas vestes foram manchadas, minha túnica foi roubada, eu fui abandonado, não quero saber de nada. Ele poderia ter pensado assim, mas ele fez mais, ele se deu muito mais. Você consegue alcançar isso, amados? Imagine aquelas circunstâncias como aprisionavam, o seu coração, a sua alma, a sua mente. Mas ainda assim ele se deu, ainda assim ele serviu ao Senhor. O Senhor quer mais de mim e de você. O Senhor quer mais de cada um de nós, irmãos. O Senhor quer mais da nossa entrega. O Senhor quer mais para vermos essa obra avançar, para cooperarmos com o nosso apóstolo, cooperarmos com os 12, cooperarmos com as redes, com as células, com os ministérios. O Senhor te pede mais, o Senhor te pede mais, independente da circunstância que você esteja vivendo. Aleluia. Quem tem a túnica, eu destaquei algumas características de José. É obediente. Lá no capítulo 37, quando a gente leu, eu fiz questão de ler até o versículo 13, quando o pai dele diz assim: olha, teus irmãos estão lá no campo, vai lá no campo ter com eles, vai lá ver como é que eles estão. Sabe por que eu destaquei esse versículo? Porque ele já sabia da inveja, ele já sabia do ódio, ele já sabia da inveja que os irmãos tinham por ele. E o pai ainda falou: vai lá. Amém? Volta lá comigo lá, capítulo 37, versículo 13. Perguntou Israel a José: não apacentam os teus irmãos o rebanho em Siquém? Amém. Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José. O que ele respondeu?
Ele podia dizer assim, que o quê? Eles estão doidos para me matar. Eles estão me odiando. O senhor viu como é que eles estão olhando para mim? Meu pai, você consegue entender isso, querido? O Senhor te pede mais. Não importa a circunstância, Ele te pede mais. Porque lá no final nós seremos honrados e seremos vitoriosos. Eis-me aqui. Olha a resposta desse homem. Eis-me aqui. O que? Era uma cambada, era um monte de irmãos doidos para pegar ele, meu irmão. Não era um nem dois, não. Era um monte, eram 11, 12, não sei, amém. Era uma cambada, né? Doido para me matar. E o texto continua. É interessante. Lá no momento que ele foi pego pelos irmãos, é interessante que a Bíblia diz que de longe eles o avistaram. Por quê? A túnica fazia diferença. Ninguém tinha uma túnica igual a de José, meu irmão. Essa eu quero te dizer. Ninguém tem uma túnica igual a sua. Ela é sua. Foi Deus que te deu, foi Deus que me deu. Ela não é maior nem é melhor do que ninguém, não. Ela é sua. Você consegue entender isso? Uma vez eu ouvi uma palavra num congresso de levitas lá em Volta Redonda, né? Da pastora Priscila, e eu nunca vou esquecer essa palavra. Não sei se foi a Priscila ou a outra mesmo. E ela falava sobre a unção, né? E ela falava sobre a unção que Deus me deu, não vou falar eu não, vou falar o Chiquinho, né? A unção que Deus deu para o Francisco, não é maior nem é melhor da unção que Ele deu para o Alan, não é maior nem melhor, amados, é dele, é diferente dele. A unção do Alan é do Alan, Deus ungiu a ele dessa forma, não é melhor. Lá na casa de Potifar, lembrando que ele era escravo, né? Lembrando que ele foi levado como escravo. Ele não era o bambambam, não, né? Ele chegou na casa de Potifar como escravo, meu irmão. Imagina a humilhação, né? Mas o escravo daqui a pouco era o mordomo. O escravo daqui a pouco cuidava de tudo. E tinha tudo que era de Potifar, estava na mão daquele homem que era um escravo. Então, aquele que tem a túnica, ele é próspero, é abençoado. Aleluia. 3. Aquele que tem a túnica, ele continua servindo, mesmo na prisão, mesmo na dor, mesmo na aflição. Ele continua abrindo a sua boca e falando a palavra de Deus, e sendo usado, e sendo bênção. Lá na prisão, repetindo, ele continuou sendo usado. E aqueles homens falavam, olha, eu sonhei isso, isso, isso. E José diz, não, o teu sonho é isso e é isso. E todas as palavras de José, Deus confirmou e não caíram por terra. Aleluia. Sabe, amados, muitas coisas tentam nos abater, muitas coisas vêm sobre nós, tentam abater na caminhada, na fé. Talvez não tão fortes como na vida de José, mas muitas são as aflições, né, do justo, mas o Senhor de todos o livra. Amém? Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas que devemos ter bom ânimo. Bom ânimo na aflição, amados. É prosseguir, é continuar. Muitas das vezes está no culto aqui domingo, uma bênção. Chega segunda-feira, uma guerra, uma luta, uma tribulação. A nossa atitude muda, né? A gente esquece até o que estava aqui no domingo adorando, cantando, aleluia. E a nossa atitude muda, o nosso coração muda. E a Bíblia diz que nosso coração é enganoso. E do nada a gente muda. Mas devemos saber que nas aflições o Senhor é conosco, que a nossa túnica não será rasgada, que a unção do Senhor é sobre mim e Ele me guardará. Tantas coisas tentam nos abater, amados. O desânimo talvez seja uma das armas de Satanás contra a sua igreja, contra a igreja do Senhor Jesus. Tanto desânimo ele tenta colocar nos corações. Não vou hoje não. Não vou no culto de quinta-feira não. Olha aí, não vou no culto de quinta não, porque não vai ninguém. Não vai ninguém porque você não vai, meu irmão. Por isso que não vai ninguém. Agora se você falar, não, eu vou colaborar, eu vou estar junto, eu vou somar, eu vou sonhar os sonhos do meu apóstolo, eu vou estar junto, eu vou encarar. Você vai ver a multidão que vai estar nesse lugar aqui. Quando eu e você, amém? Vamos aplaudir o Senhor? Aleluia.
Aleluia. Amém? Quando eu e nós, cada um de nós, fizemos a nossa parte. Por isso o Senhor te pede mais nessa noite. Por isso o Senhor me pede mais nessa noite. O que será que você pode fazer mais? O que será que você pode fazer mais? Ah, pastor, eu estudo, eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu faço aquilo outro. O Senhor te pede mais. Não importa. Não importa, o Senhor te pede mais. E a gente dá desculpas, né? Ah, porque o evento é da rede de casais, eu não vou não. Ah, o evento é da rede de jovens, eu não vou não. Né? Ah, o evento é disso, é daquilo, eu não vou não. E tanto não vou. E a gente só vem, a gente não, né? Alguns, né? Que não é nenhum de nós aqui. E alguns só vêm de domingo, né? Mas Deus quer mudar essa história em nossas vidas. Ele quer um pouquinho mais da nossa entrega, amados. O Senhor não pede grandes passos de nós, Ele pede uma atitude. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo. Deus sabe que a gente não tem mais tempo. Mas uma pequena atitude faz a diferença. Ah, não tenho tempo para orar mais. Não é verdade, irmão? Muitas vezes no trabalho, você tem um tempinho para bater um papo, tem um tempinho para ir no banheiro, para conversar. O Senhor te pede mais. Às vezes aqueles 5 minutos que a gente tem ali no trabalho, ou na escola, na faculdade, enfim, a gente pode buscar o Senhor, pode abrir a Bíblia, pode ler, pode dobrar o joelho, pode orar. O Senhor nos pede mais. Chega de desculpas. Amém, igreja do Senhor? Amém, pastor Marcelo? Chega de desculpas, amados. Tantas das vezes a gente dá tanta desculpa para Deus. Tantas palavras já foram liberadas aqui desse altar. Não é verdade? E o apóstolo já falou isso, né? Se a gente vivesse, né? Talvez a metade ou 10%, 20% de todas as palavras que foram liberadas nesse altar, a nossa vida ia ser uma bênção, a gente poderia estar muito longe, mas muitas das vezes nós não cremos, muitas das vezes não botamos em prática, na verdade. Mas o Senhor nos diz nessa noite, pela sua palavra, o Senhor te pede mais, o Senhor nos pede mais, cada um de nós. Aleluia. Eu vou fazer mais do que posso, mais do que me pedem, mais do que posso, sabe, amados? Eu acho muito bonito as pessoas que têm atitudes, sabe? Não fazer apenas aquilo que me pedem. Ó, irmão, vem cá, faz aquilo ali para mim, amém. O irmão faz ali direitinho. Mas não, é fazer muito mais. Ah, não, eu não vou mexer na cadeira, porque eu não sou responsável da cadeira. Amados, a igreja é nossa, amém? A igreja é nossa, somos o corpo de Cristo, somos a família de Deus, a igreja é nossa. Então, querido, tudo aquilo que você sentir desejo de cooperar, de participar, de se empenhar, faça mais do que você pode. José fez muito mais do que podia. José fez muito mais do que sua alma permitida, do que as circunstâncias lhe deixavam. Não é verdade? Então, cada um de nós podemos fazer mais, podemos cooperar. Ah, mas aí vem aquela voz, né? Ah, mas a igreja está vazia e não sei o que, está assim, está assado. Porque você está desanimado. Porque você está desanimado. Se anima, se renova, busca o Senhor. Vem para o culto de intercessão a última sexta-feira do mês. Vem para os eventos da rede de casais. Vem buscar o Senhor. Vem no culto de quinta-feira. Se envolve com Deus. Vamos para o monte e vamos se envolver para você ver que bom que vai ser. Que gostoso que vai ser. E que multidão avivada teremos aqui. E se essa multidão avivada está aqui nessa noite, se é você, diga amém, sou eu. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Onde está a tua túnica? Onde ela está? E o que você tem feito com ela? Amém, igreja do Senhor? Líderes, discípulos, líderes, 12 pastores, líderes de rede. Onde está a nossa túnica? Assim diz o Senhor. Deus te deu salvação, paz, alegria. Ele pede apenas que a gente ouça a sua voz e obedeça. Provérbios capítulo 23, versículo 26, não precisa abrir não. Provérbios 23, 26 diz assim: olha, filho meu, dai-me o teu coração. Filho meu, dai-me o teu coração. Ele não pede o coração dele para o estranho.
Ele não pede o coração dele para quem não é filho, ele pede para o filho. Ele fala: meu filho, me dá teu coração. Então o Senhor te pede, igreja, entrega o teu coração para Ele, ouça a sua voz, obedeça. Ouça a sua voz e obedeça. Amém? Sabe, amados, quando eu e você nos dispomos mais, nos dispomos e nos entregarmos mais, a nos darmos mais, a nossa vida é abençoada. Eu sou abençoado quando eu estou fazendo para Deus. Ah não, mas eu estou fazendo demais, isso aqui já não é comigo, né? Isso aqui já não é comigo, eu não tenho nada que mexer com isso aqui, não sei o que lá, né? Não, amados, eu vou fazer assim que é para Deus, né? Quantos amados aqui têm se dado, têm se dedicado, né? Se a gente for citar os nomes aqui, né? A gente vai até ser injusto com alguém, né? Mas tem mulheres valorosas aqui, homens valorosos, que têm se dedicado, jovens valorosos, que têm feito a diferença nesse lugar. Mas o Senhor nos pede mais, o Senhor nos pede mais. Imagine cada um de nós, né? Cada um de nós motivados, empenhados, cada um de nós fazendo a diferença, cada um de nós fazendo além do que podemos fazer. Não é verdade? Aleluia. Ah não, mas ninguém me pediu, não sei, está precisando de ajuda. Não, claro que precisamos de ajuda. Você precisa se dispor, você precisa se oferecer, né? Nós precisamos nos dispor. Apóstolo, o que o senhor está precisando? Qual área da igreja que precisa da minha ajuda? Eu quero me envolver, eu quero começar, eu quero ajudar. Amém, amados? Eu me lembro que eu comecei a engatinhar um pouco no meu ministério, foi um pouco assim. Quando o apóstolo começou a trazer a visão celular, e ele começou a reunir um grupo, né, os pré-12, a gente se reunia, e ele falava um monte de coisa, a gente não entendia nada. Ele falava de célula, ele falava um monte de coisa, a gente não entendia. Mas eu falei assim para ele um dia, eu falei: apóstolo, ó, me chama para esse negócio aí, pode me colocar nesse negócio aí, eu quero esse negócio aí, eu quero célula, eu quero, pode me botar. Eu falei assim para ele, né, porque eu não imaginava, né, o que seria, né, correr, né, não tinha a mínima noção, né. E o primeiro encontro com Deus foi aquela ansiedade: meu Deus, como é que é esse negócio de encontro? Como é que vai ser? O que é isso? Uma expectativa tão grande. Eu lembro do meu primeiro encontro. O Humberto está aí? Humberto? Está lá embaixo. Está lá embaixo, né? Eu lembro do meu primeiro encontro. O Humberto estava junto de mim, né? Em alguns momentos ali. E a gente numa expectativa. E depois, num momento, lá no final do encontro, no domingo, e o Humberto estava do meu lado ali, a gente vivendo os momentos juntos ali. Eu me lembro de cada um dos líderes aqui. A gente não pode falar o segredo do encontro, né? Mas eu me lembro do pastor César, me lembro dos tantos, pastor Roberval, a gente ali, cumprindo ali o que pediam, né? Olha, é assim, ó, amém, todo mundo na bênção lá, sabe, amados, o Senhor te pede mais. Tantos de nós já fizemos muito mais do que fazemos hoje. Células que nós tínhamos, células que eram avivadas, células que eram uma bênção, células que talvez por algum motivo fecharam, ou desanimaram, ou desistimos, ou até pessoas que lideravam célula, que talvez não liderem mais. Sabe, amado, o Senhor nos pede mais nessa noite. O Senhor pede mais de nós nessa noite. Nós somos o corpo de Cristo. O apóstolo não pode conquistar sozinho, se nós não dermos as mãos e se nós não avançarmos. Sabe, então eu quero que você pense, você medite no teu coração. O que o Senhor te pede mais nessa noite? O que você já se deu tanto e hoje você se dá menos? Ou às vezes a gente fica no nível do desejar, né? Ah, mas eu queria ser assim, eu queria ser uma bênção, eu queria, né? Você pode tomar atitude, venha somar, venha fazer obras de Deus, venha estar com a gente. Próximo fim de semana temos encontro, a gente conta com a ajuda, com o apoio dos homens, de todos. Vamos trabalhar, vamos precisar de uma estrutura aqui na igreja para o almoço, para algumas coisas, varoas que vão nos ajudar também. Vamos nos envolver. Onde está a sua túnica? Ela foi manchada, ela foi roubada. José não parou, meu irmão. José não parou, José não se calou, ele não desistiu. Ele se deu ainda mais.
Eu já falei de espectadores. A túnica não é para qualquer pessoa, a túnica não é para espectadores, para ser mais um na multidão. Não, mas a túnica é para aqueles que ouvem a voz do Mestre e obedecem, e cumprem, e atendem, e respondem sim para a voz do Senhor. Aqueles que dizem sim à voz de Deus. Assim, aqueles que respondem: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, pode contar comigo. E o apóstolo profetiza: olha, igreja do avivamento, igreja de multidões, igreja do avivamento, e nós somos e seremos muito mais, quando cada um de nós nos dermos mais, quando a gente se der mais, se empenhar mais. Olha, queridos, essa noite o Senhor te diz: olha, se dê mais, se dê mais, se dê mais. Chega de desculpas. Ah, mas eu não posso, eu não tenho tempo. Tira 5 minutinhos da televisão, amém? Tira 5 minutinhos de alguma coisa e se dê mais para Ele. Faça a diferença. Amém? Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. E no momento certo o ungido será lembrado. No momento certo o escolhido será lembrado. O que a Bíblia diz? Que no momento certo José lá naquela prisão foi lembrado. O faraó teve um sonho e precisava de alguém para interpretá-lo aí. Então se lembraram do ungido do Senhor. Então, amado, vai chegar o dia que você será lembrado, vai chegar o dia que você será honrado, mas cabe a nós o que? Permanecer, 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 não calar minha voz, ainda que minha túnica seja manchada, seja tirada, eu vou permanecer sendo fiel. O Senhor te pede mais, o Senhor te pede mais. Amém? Renan, me ajuda aqui. Amém? Amém. Aleluia. Amados, quantos temos ouvido essa voz? Quantas mensagens têm sido liberadas desse altar? Quantos temos ouvido essas palavras? E ainda assim nosso coração permanece endurecido. E ainda assim nosso coração permanece fechado. E ainda assim, não vou não. Não vou não, está frio, não vou não, não vai ter ninguém. O Senhor te pede mais, meu irmão. E quem vai colher é você. Quem vai colher é você. Quando você se der mais, quem vai colher é você. Você pode entender isso? Amém? Deus elevou José, e a Bíblia diz que ele se tornou o principal de todo o Egito. Não é isso mesmo? Quando ele interpretou aquele sonho de Faraó, a Bíblia diz que ele foi honrado e ele foi elevado como governador daquela nação, e ele foi um dos principais, foi um homem rico, próspero e abençoado. Mas ele permaneceu, o coração dele foi fiel. Ainda que uma túnica física seja tocada, seja manchada, ainda que o diabo tente manchar com as circunstâncias, com as lutas, com as tentações, com as provações, a minha túnica não será rasgada. Então, amados, nessa noite eu queria que você meditasse comigo, fechasse os teus olhos. O que podemos dar mais? O que podemos nos dar mais? O Senhor te diz, o Senhor te pede mais. Aonde está a sua túnica? E o que você tem feito com ela? Ela foi manchada, ela foi roubada, por isso você desistiu. O Senhor te diz nessa noite: Ele é que te restaura, Ele é que é poderoso para me restaurar. Ainda que a minha túnica seja manchada, Ele é poderoso para me restaurar, Ele é poderoso para me levantar, para me erguer. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pense, querido, medite no teu coração.